Glória a Deus, chegamos a mais um momento da palavra certa de hoje, continuando o vídeo de ontem, onde nós intitulamos como a aflição de Paulo. Então hoje nós vamos finalizar falando sobre o que está escrito aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e versículo 8. Diz assim comigo, acompanhe. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Aí o versículo 8 diz, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E o versículo 9, Deus responde e disse-me, a minha graça te basta. Glória a Deus. Mas assim, vamos entender quem era esse mensageiro, a qual Deus permitiu da parte do diabo. Primeiramente, vamos entender o que é um mensageiro. Muitas pessoas, quando ouvem essa passagem bíblica aqui no texto sagrado, elas têm na mente que Paulo carregava um tipo de enfermidade na sua carne. E eu quero dizer para todos vocês que estão aqui que o apóstolo Paulo não era doente, nunca foi doente e nem nunca foi acometido de nenhuma enfermidade. Quem fala isso é porque infelizmente não conhece, não entendeu o texto sagrado, não compreendeu direito. Então a Bíblia diz, um mensageiro. Entenda que esse mensageiro da parte do diabo, ele era um anjo maligno. Deus permitiu que Paulo sofresse uma grande perturbação. Aonde ele chegava, ele era perseguido fora do normal, ele era perseguido até demais. Situações que aconteciam com ele, que não era comum, não era uma perseguição comum. E a Bíblia diz que isso aconteceu para que ele não viesse se exaltar, devido às excelências das revelações que Deus dera a ele, como nós vimos no vídeo anterior. Só que entenda bem, amados, vamos entender, existem mensageiros benignos, ou seja, os anjos de Deus, e existem mensageiros malignos, ou seja, anjos caídos, agora chamamos de demônios. Pastor, isso existe? Sim, a Bíblia fala sobre isso. Eu convido você a abrir sua Bíblia agora no livro de Apocalipse. Apocalipse 12 foi aonde a Bíblia relata que houve uma luta, Travou-se uma luta. Apocalipse 12, glória a Deus. Versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7 também. Ele diz aqui. Olha aqui o que fala o texto sagrado. Ele diz, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Olha só, a Bíblia diz que Miguel batalhava junto com os seus anjos, ou seja, Deus dera uma ordem a Miguel, um dos anjos de Deus, para batalhar junto com os outros anjos. Contra quem? Contra o dragão e os anjos a qual fora seduzido por ele, ou seja, tornou-se no céu, houve no terceiro céu uma grande luta, uma grande batalha, na qual sabemos que o vencedor, lógico, foram os anjos benignos, ou seja, os anjos de Deus. Aí ele diz, versículo 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ou seja, eles foram expulsos, perderam a luta. Os anjos malignos perderam. Versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. Ou seja, a Bíblia diz que os anjos a qual Satanás recrutou, enganou para esse combate que houve no céu, um combate celestial, eles foram expulsos de lá. A Bíblia diz que Satanás veio até essa terra, caiu aqui na forma de um dragão, de uma serpente, só que ele não veio sozinho não, ele veio justamente com esses anjos caídos.
a qual a Bíblia chama de mensageiro, porque a palavra anjo, entenda bem, escute bem, a palavra anjo, uma das traduções para o grego, significa mensageiro. Mensageiro. Então, existe mensageiro benigno, no caso aqui a qual a Bíblia referiu a Miguel e seus anjos, e existem mensageiros malignos, a qual a palavra aqui, o texto sagrado, referiu-se ao dragão e os seus anjos. Então você que diz assim, pastor, então quer dizer que Deus permitiu que um anjo maligno, ou seja, que um demônio, ele assolasse a vida de Paulo, a qual Deus chamou de espinho na carne. O texto sagrado é muito claro, deixa eu voltar lá. O texto sagrado é muito claro, 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz, no versículo 7, e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, ou seja, para que Paulo não viesse exaltar, porque o que ele viu, o próprio texto diz, coisa que não era lícito ao homem saber, Aí ele diz, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro, ou seja, um anjo de Satanás, para me esbofetear, ou seja, um dos anjos que fora seduzido por Satanás, que caiu aqui nessa terra por castigo, virando também demônio, Deus permitiu que ele esbofeteasse a Paulo. Agora, o que significa esse esbofetear? É isso que eu quero explicar. Esse esbofetear é o seguinte, aonde Paulo chegava, situações, coisas aconteciam. Certa feita, Paulo estava indo para o tribunal em Roma, porque ele tinha sido acusado injustamente, e ele tinha que se apresentar em Roma no tribunal. Mas houve um naufrágio no mar, causado pela permissão de Deus, justamente por esse mensageiro. Quando a Bíblia fala esbofetear, esse mensageiro, ele dificultava a vida de Paulo. Ele perseguia o apóstolo Paulo, isso usando pessoas tanto fora da fé, como também pessoas de dentro da fé, viu? Paulo foi perseguido tanto pelos seus, como por aqueles que estavam de fora da fé cristã. Entenda bem. Então ele diz aqui, repetindo, um mensageiro de Satanás. É aquela batalha que a gente viu lá. O mensageiro de Satanás é aqueles anjos que com ele caíram aqui nesse mundo, que viraram também demônios. Aí a Bíblia diz, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Então, para que Paulo não se exaltasse, ficasse pensando que ele era especial, tal, aquela coisa demais, porque o homem, o ser humano, ele não foi feito para se orgulhar. A gente foi feito para sempre se humilhar a Deus. Grave isso que eu estou falando. O ser humano não foi feito para viver se orgulhando, mas sim para viver sempre se humilhando a Deus. Então, por conta dessa perseguição, o apóstolo Paulo sempre se humilhava a Deus. Se humilhava tanto que o texto sagrado diz, vamos repetir, versículo 8, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. Desviasse dele o quê? Esse mensageiro. Para que Deus desviasse dele esse mensageiro maligno que o perseguia. Como eu falei ainda há pouco, certa feita houve um naufrágio. Depois Paulo chega na ilha de Malta, chegando lá, uma serpente que estava entre os gravetos, uma serpente vai e pica, o Paulo, e uma serpente venenosa, uma cobra venenosa. Mas, graças a Deus que ele não vem a óbito, não. Mas, sempre ele sofria esse tipo de ataques. Sempre tinha algo perseguindo a ele. E isso o incomodava. Aparentemente, pelo relato bíblico, isso o incomodava tanto que ele orou 3 vezes a Deus para que Deus desviasse esse mensageiro do caminho dele. Mas Deus não permitia. Aí o texto sagrado diz no versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta. Foi que Deus quis dizer a Paulo, você vai ter que viver assim neste mundo, você vai ter que viver desse jeito, para que você venha saber, entender que o ser humano é pó, é cinza, e que grande é Deus e poderoso é Deus. Se não fosse assim, Paulo não ia viver orando a Deus. Entenda, se nós não passássemos por provações, tribulações, perseguições, nós nunca iríamos colocar a face no pó, dobrar nosso joelho e orar. Essa é a verdade. Desculpa, tá? Desculpa o pastor estar falando assim, mas essa é a verdade. Aí ele diz mais aqui,
Vamos continuar o texto, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Como assim? O poder aperfeiçoa na fraqueza? Quando nós somos perseguidos, nós nos fragilizamos. A nossa alma se fragiliza. A nossa carne fica fragilizada. Chega um momento que a gente não aguenta mais, como o apóstolo Paulo aqui, que orou 3 vezes a Deus. Mas, enquanto ele orava, Deus o fortalecia. Enquanto ele orava, Deus livrou ele do naufrágio, quando ele sofreu. E aquela oração que ele fez, livrou ele do veneno da serpente. Aí o apóstolo Paulo entendeu, ele disse, olha, o poder do Senhor, o poder de Deus, vai se aperfeiçoar em mim, na minha fraqueza. Ou seja, quanto mais eu for perseguido, mais eu vou orar, mais eu vou descer a casa do oleiro. Entende o que eu estava dizendo para hoje? E Deus vai operar, e Deus vai me fortalecer, vai me proteger, vai me livrar. O ser humano precisa sempre estar aos pés do Senhor. Entenda isso. Aí o texto sagrado, glória a Deus e aleluia. O texto sagrado aqui, ele diz assim: disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Jesus, amados irmãos em Cristo, tem que habitar em nós. Para isso é necessário orarmos, clamarmos a Deus. Eu quero dizer a você que o apóstolo Paulo, ele não era doente, ele não tinha doença nenhuma. É até uma ignorância teológica alguém falar que o apóstolo Paulo era doente. Se você um dia escutou alguém falar isso, perdoe, é porque a pessoa não tem conhecimento. Então, esse mensageiro, a qual o apóstolo Paulo frisou um espinho na carne, eram as perseguições provocadas por um anjo decaído, ou seja, um demônio, que Deus permitiu que assolasse, que perturbasse, que perseguisse o ministério do apóstolo Paulo. Olha que coisa forte. E Deus disse, a minha graça te basta, tá bom? É isso aí, pronto. Pastor, e como é que o senhor prova que o apóstolo Paulo não era doente? Provo mais ainda. A Bíblia diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, deixa eu abrir aqui, capítulo 28, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30. Diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. A Bíblia diz que nada impedia Paulo de pregar. Pronto, até aqui, né? Até aqui nada impediu, ou seja, Paulo não tinha enfermidade nenhuma. Porque se tivesse, seria relatado aqui que ele não poderia pregar, porque era doente, que ele não poderia receber as pessoas, porque estava enfermo. Só que não foi o caso. A Bíblia diz que durante 2 anos, ele pegou o próprio texto bíblico, o texto sagrado diz, que não havia impedimento nenhum para o apóstolo Paulo receber as pessoas nessa casa a qual ele alugou, e ali pregasse, ensinasse, e usasse o poder de Deus para curar os enfermos. Glória a Deus, aleluia. E pastor, e como foi que o apóstolo Paulo morreu? Infelizmente, mais ou menos no ano 67, 68, lógico, depois de Cristo, houve um imperador muito severo chamado Nero. Esse imperador, ele era horrível, ele era cruel. Esse imperador era cruel. E esse imperador, a sua Bíblia não fala isso não, entenda? A sua Bíblia não tem isso, aí é estudo teológico. Mas relatos teológicos falam que Paulo morreu decapitado. Paulo não morreu enfermo nem doente nem nada. Paulo morreu decapitado. Foi mais ou menos entre o ano 67 e 68 depois de Cristo. Esse fato triste, lamentável aconteceu com o nosso querido amado homem de Deus chamado apóstolo Paulo. Então, aqui está a prova, a que eu mostrei para vocês, e lá no texto sagrado, né? Vamos voltar lá bem rapidinho, só para completar. Lá no texto sagrado, ele diz assim, e por que tudo isso aconteceu com Paulo? Ele disse, deixa eu repetir o 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim, mas Deus não desviou. Entenda uma coisa que eu quero falar para vocês, e isso é coisa séria.
Quando Deus disse, versículo 9, disse-me, a minha graça te basta. Deixa eu falar uma coisa para você, pregador do Evangelho, deixa eu falar uma coisa para você, presbítero, obreiro, pastor, deixa eu falar uma coisa para você, bispo, apóstolo, qualquer um que tem o seu chamado na obra do Senhor. Nós somos perseguidos. Infelizmente, essa perseguição é real. E o que Deus falou para o apóstolo Paulo serve para nós. A graça de Deus nos basta. Não adianta você orar, não adianta você dizer, não, Senhor, afaste isso de mim. Não. Sempre seremos perseguidos até aquele grande dia. Infelizmente é assim. Mas o poder de Deus em nós, como disse a Bíblia, será aperfeiçoado através de quê? Quando nos sentimos fracos, abatidos, caluniados, perseguidos, aí nós oraremos mais. É natural do ser humano. Cada vez que o ser humano é perseguido, ele busca mais a Deus. Ele chama aquela palavra, ai meu Deus, ele pede socorro a Deus. E nisso o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. Tomara que você tenha entendido, o apóstolo Paulo não tinha doença nenhuma. Durante 2 anos ele pregou livremente, depois a Bíblia não fala mais, isso fala os estudos teológicos, que no ano 67 para o 68 ele foi acometido ali, decapitado pelo imperador Nero, que deu ordem para que se fizesse isso com ele. Tá bom? Olha, um beijo no coração, daqui a pouco de meu dia o pastor volta com aquela oração forte, entenda? Eu creio que você entendeu hoje. Finalizamos esse vídeo sobre a aflição do apóstolo Paulo. Ó, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo, que é para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. E meu dia eu volto com a oração certa para a glória de Deus.